Olá, amigos de todo o Brasil, muito boa tarde. Alessandro Moreno entrando em mais uma live para debatermos acerca dessa companhia da corrupção, os mercenários da religião e política brasileira. Vamos falar sobre algumas figuras que aparecem no cenário político de forma contraditória, incongruente, discrepante, apresentando discursos totalmente inconvenientes, falsos moralistas e que contribuíram para que o Brasil se tornasse o que se tornou, um poço de promiscuidade político-religiosa. Eu vou aqui falar sobre pastor Silas Malafaia e Marco Feliciano e companhia. Isto mesmo. Pessoal, recentemente o pastor Silas Malafaia do Twitter andou trocando umas farpas, né? Invejosamente, é evidente, com o pensador brasileiro, jornalista, astrólogo e, posso dizer, filósofo Olavo de Carvalho. E pastor Silas Malafaia faz algumas considerações, antes de tudo, que são contundentes no que diz respeito a quê? Que o presidenciável, o presidente atual Jair Messias Bolsonaro foi eleito com um número maior e mais expressivo de votos dos evangélicos, ok? Isso em contrariedade ao que disse Eduardo Bolsonaro sobre Olavo de Carvalho, de que Olavo de Carvalho tenha de fato sido o principal responsável pela eleição de Bolsonaro. Então aqui não considerando o trabalho como pensador e desbravador de Olavo de Carvalho, que contribuiu muito para que o idiotismo político fosse extirpado. Olavo de Carvalho cumpriu um papel de desidiotizador no Brasil, revelador, mostrando para o povo o que Enéas Carneiro tentou mostrar, a verdade acerca da política dominante das últimas décadas no Brasil. Olavo de Carvalho não só criticou a política brasileira, Olavo de Carvalho, como um investigador da história, trouxe para o público brasileiro muitas informações, conhecimento acerca de tudo aquilo que envolve a política que se implementou no Brasil das últimas décadas. Então, é evidente que a estratégia para uma revolução ou contra-revolução proposta por Olavo de Carvalho começou com uma contracultura. Isto é preciso tomarmos, assim como a esquerda fez, as bases, né, do Estado, a superestrutura, para conseguirmos, de fato, alcançarmos esta revolução, levando o conhecimento, quebrando, então, todos os paradigmas instituídos pela esquerda nas últimas décadas. Olavo de Carvalho, para mim, foi o João Batista da política brasileira. Assim como nos evangelhos, João Batista, profeta, aparece no Jordão, preparando o caminho para a vinda do Messias, ou de Jesus, ou de Yeshua, como queiram. Olavo de Carvalho cumpriu categoricamente este papel, ou seja, ele veio preparando o povo, o caminho, para que Bolsonaro então pudesse adentrar com o seu discurso, tomando como base as consequências deixadas pelos governos das últimas décadas e resgatasse o sentimento de pertencimento do povo que estava, né, desesperançoso, infelizmente, devido às práticas corruptas que vinham sendo cometidas no nosso país. Bem, e com isso Silas Malafaia fica revoltado, então começa a chamar os seguidores de Olavo de Carvalho de olavetes, ou seja, né, uma maneira de
associar os, posso dizer, fãs de Olavo de Carvalho ao próprio Olavo ou aos pensamentos de Olavo de Carvalho. O que o Silas esqueceu é que ele tem também as siletes. É isso mesmo. Aqueles cristãos alienados que, com certeza, já sofreram algum tipo de lavagem cerebral, que vivem na contramão da moralidade, pois crentes que acompanham Silas Malafaia e concordam com as atitudes dele como pastor evangélico e ator político, não representam de fato os cristãos de verdade, aqueles que prezam pela ética e pela moral do país. E aí, eu não me refiro aqui simplesmente às ideologias e proposições defendidas por Silas Malafaia no que diz respeito à família brasileira, à sociedade de base, aos princípios éticos e morais, valores da família. Não. Silas Malafaia aproveitou um discurso teológico, moral, social, que envolve os sentimentos e consciência moral da própria religião para simplesmente se promover e vir se promovendo como vimos nas últimas décadas. Porém, Silas Malafaia, para mim, é o pior ator político religioso do cenário brasileiro. Não só isso, é um cara sem caráter, sem moral, leviano. Não estou aqui ainda levando em consideração as práticas explícitas de charlatanismo, de estelionato à fé, ou, quem sabe, de crime contra a economia popular, já que ludibriar as pessoas, convencê-las, usar subterfúgios, instrumentos de oratória para convencê-las a entregarem dízimos e ofertas, quando não muito, inclusive, promover e incentivar o crime de apologia à cumplicidade do ilícito, como ele fez em um púlpito da sua igreja, dizendo, olha, se o pastor estiver cometendo caixa 2, não denuncie. Não denuncie, não. Deixe isso para Deus. Não vá mexer com o ungido de Deus. Ou seja, soa mais do que imoral. Isso soa a um grau de insanidade crônica, Um pastor evangélico se posicionar. Outra questão é que todos esses que estão aí, aqui inclui Silas Malafaia, o próprio Caio Fábio, Marco Feliciano, Magno Malta, representam no Brasil uma corja de políticos religiosos convenientes e falsos moralistas. Ora, quando apoiaram a esquerda, no início de 2002, por decorrência da candidatura do Lula, estes ou eram burros demais, podem alegar a falta de conhecimento, pois só se limitam à teologia, aquilo que lhes promovem, aquilo que lhes dão um meio de vida, e lhes fazem aí serem, vamos dizer, herdeiros de um grande patrimônio, podem tentar alegarem que, na verdade, não tinham conhecimento do projeto da esquerda, do que era esquerda, não sabiam quem era Lenin, Gramsci, essa turma que orientou os militantes da esquerda como implementarem o marxismo cultural e o comunismo no Brasil. Então, em 2002, nós brasileiros tivemos no cenário político, em decorrência das eleições para a presidência da República, um candidato que representava de fato a bancada evangélica. Ora, quem era este candidato então, professor Alessandro? Chama-se Antony Garotinho, o ex-governador que tinha acabado de deixar o seu mandato e foi sucedido pela sua esposa Rosinha Garotinho, concorreu às eleições presidenciais. E Antony Garotinho representava de fato a bancada evangélica. Todavia, o mesmo já vinha, mesmo como ex-governador, denunciando alguns atos de corrupção envolvendo alguns atores políticos no cenário brasileiro, mesmo como ex-governador. Ou seja, ele tinha saído para concorrer às eleições, ok? Então, prestem bem atenção.
Com isso, a bancada evangélica, que naquela ocasião foi representada por Silas Malafaia, Marina Silva, Caio Fábio, Magno Malta, Feliciano ainda estava aí se promovendo através do seu trabalho religioso, que eu não tenho nada contra, né? Sempre foi um homem voltado à prática da fé, né? Começou como Salazar, com aquela história de que não quero ser político, que eu não me rebaixarei a tal cargo, parafraseando o grande nome da religião evangélica, né? O Billy Graham. Então, Marco Feliciano ainda estava nas fraldas da política, preparando o caminho para convencer os cristãos de que ele era um líder ímpar para representar os interesses do povo na política brasileira. Em 2002, nós vimos o envolvimento direto, objetivamente direto, desses atores. Lembrando que em 2002, o reverendo Caio Fábio já tinha saído de um processo de pressuposições e processos relacionados ao dossiê Caimã. Todos devem lembrar que envolvia a questão do Lula e do Fernando Henrique Cardoso de Mello. Caio Fábio entrou realmente no submundo da política e Silas Malafaia, que criticava anteriormente o reverendo Caio Fábio, sentiu que o negócio era bom, e então começou a se despontar também como um orador em defesa, como sempre, né, dos valores, princípios, né, éticos e morais e da teologia moral, ou posso dizer do direito canônico, para representar a igreja evangélica. Então veja, não tenho nada a criticar em relação aos valores defendidos por estes que representam a bancada evangélica. O que eu estou dizendo é que ambos atores supracitados por mim aqui, e que fiz direito de resposta, mas que me deem não só o direito de resposta, né? Não lhes dou apenas o direito de resposta, mas que fiquem frente a frente comigo, para um feedback, para ver se conseguem responder de 2 perguntas minhas sem rodeio, relacionada à política, religião e direito. Ok? Então vamos lá. Esta companhia da corrupção, da falsa moralidade, do estelionato no Brasil foi justamente a companhia, a elite do alto clero político-religioso, que influenciou você, cristão, que está aí do outro lado, a acreditar que eles estavam, né, estes pastores, em defesa dos valores de fato e direitos da família brasileira. Quando vemos que os que hoje se levantam como oportunistas, navegaram as águas de Bolsonaro, mas podem observar, já se revelam atores políticos totalmente aversivos, contrários, ou seja, aliados inimigos disfarçados de aliados ao lado de Bolsonaro. Estes já estão colocando as unhas de fora. E eu já vinha falando isso, antes mesmo deles se posicionarem. Nós começamos a ver isso com o pastor Everaldo. Depois mostrei para vocês Silas Malafaia se posicionando numa micunhazinha contra Bolsonaro. Depois vimos Silas Malafaia levando repetidamente, né, ou repetidamente, para o templo da ADVEC, comunista, como Lindenberg faria, com aquela ideia de que temos que orar pelas autoridades competentes no país, né? E na verdade nós sabemos que não existe uma máquina tão forte para lavar dinheiro para políticos como as igrejas evangélicas. Por isso eles temem que seja hoje defendido um projeto que acabe com a isenção das igrejas evangélicas com relação às tributações e encargos, né? Que venha se criar uma lei de fato que possa fiscalizar e auditar, inclusive, né, a atividade socioeconômica das igrejas evangélicas, porque cidadão, você que está aí do outro lado, isso aqui não é um sentimento de aversão às religiões e sobretudo às igrejas evangélicas, não. Eu conheço muitos líderes evangélicos honestos que prestam contas, que usam o patrimônio da igreja para a atividade social, inclusive para a própria filantropia. O que eu estou dizendo é que, através desse mecanismo, desse sistema de privilégios dado às igrejas evangélicas,
fica fácil os pastores lavarem dinheiro, receberem sob muitos aspectos milhões nas contas das igrejas, já que eles não precisam dizer de onde vêm essas contribuições. Elas podem serem distribuídas dentro de um estado por diversas agências bancárias, entrando em forma em espécie de ofertas e dízimos nas contas das igrejas. E logo elas saem da mesma forma, sem precisar qualquer tipo de auditoria, de fiscalização para os bolsos desses políticos. Ora, por isso nós vemos que, se Bolsonaro de fato é este cara que diz ser defensor da moralidade, e estes que estão aí, que dizem representar a igreja evangélica, como inclusive o nobre pastor amigo, né, este eu ainda chamo de excelentíssimo ou excelente, né, deputado federal Ottoni de Paula, devem começar de fato a abrir a boca e mostrar que as igrejas evangélicas, infelizmente, contribuíram expressivamente para a corrupção no nosso país. Foram as principais responsáveis, as igrejas evangélicas foram as principais responsáveis pelos crimes tais como estão apresentados hoje no STF e outros tribunais, dos mais diversos gêneros, desde o peculato, a lavagem de dinheiro, a desvio de finalidade jurídica e social das igrejas. Enfim, ainda temos o ator Eduardo Cunha, que por muitos anos veio representando a bancada evangélica com aquele discurso: afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Discurso este que já foi aderido pelo Marco Feliciano, gente. Vocês não perceberam? Discurso este, né, jargão, que já foi adotado pelo Marco Feliciano. Por quê? Porque se de um lado, de fato, a esquerda, o comunismo, através do marxismo cultural, está detratando a família brasileira, está atacando os alicerces da sociedade de base, como declarou a deputada federal Érica Cocai, né, que querem de fato implementarem as teorias, os pensamentos de Engels e Gramsci, desconstrução da sociedade de base, promoção do incesto, para quê? Para desconstruir a família patriarcal e, portanto, promover libertinosamente, né, todo tipo de prática que poderá ser considerada moral, simplesmente dentro de um senso comum da sociedade. Portanto, quero dizer que estes atores que eu estou citando aqui são, sim, os principais responsáveis pela promoção desta cultura da imoralidade, desta promiscuidade que nós vemos no cenário brasileiro. Defendem a família, mas não estão preocupados em nada. Simplesmente se valem desses discursos, posso dizer, apologéticos, para tentarem, né, no mínimo, convencerem os eleitores de que são os guardiões, né, de fato, da moralidade. Quando muito nós vemos aí, né, não vou nem, enfim, a grotesca contradição moral desses cidadãos. E olha que eu não estou aqui falando do paradoxo entre teologia moral, direitos humanos, né, como defendidos por esta bancada evangélica. Eu estou aqui falando apenas da atividade de fato prática, da corrupção. Não estou aqui falando da associação com a maçonaria, né? Não estou falando aqui, né, do politicamente correto que é criticado por eles e do relativismo moral que é explícito também por eles. Eu estou falando aqui desta prática exacerbada, clara, tipificada como criminosa, mas como estes cidadãos, né, querendo ou não, conquistaram a opinião pública, né? É evidente desse público alienado, e não estou generalizando, refiro-me ao público que os venera, né? Me refiro aos públicos que os veneram, desses segmentos evangélicos, pois muitos pastores e cristãos, né, dos mais diversos segmentos, não concordam com
estes tipos de práticas e tampouco com esses cidadãos. São cristãos que sabem que, na verdade, eles não passam de uma farsa. E não venham para cá me ameaçar, me amaldiçoar, como fizeram com o Boechat, né? O Boechat, sei lá o nome do jornalista, né? Que não vai colar, né? Não vai colar. Eu vi aí, me mandaram uns videozinhos, né? Que eles amaldiçoaram esse jornalista brasileiro porque falou certas coisas, porque para mim não vai colar, né? Querem dizer que são semideuses, que são intocáveis. Eu estarei à disposição destes para um debate, né? Eu vou tirar a máscara, a capa deles, em todos os sentidos e mostrar que todos eles, de forma direta ou indireta, estão envolvidos, são coautores de fato, ainda que não apareçam, por enquanto, né, em delações, em citações de certos processos, eles contribuíram sim para o desmando econômico, para o caos social e político no nosso país. Esta é a grande verdade. Então, querer criticar Olavo de Carvalho, Marco Feliciano agora, querer, né, se posicionar de uma maneira contraditória de que está querendo defender o povo e já alfinetando o Bolsonaro, chega a ser vergonhoso. Vergonhoso. Ok, pessoal? Então, quero deixar claro que no meu livro O Brasil e a Cultura da Imoralidade, com publicação já prevista para maio, eu vou dar nomes mesmos aos bois. Eu vou trazer muitos processos, né? E com citações e fontes, pois vou discorrer acerca da política das últimas 3 décadas no Brasil. E não vou deixar de falar sobre a bancada evangélica, sobre estes atores, como eles vieram se posicionando. Lembra, pastor Marco Feliciano, você que critica tanto a esquerda, né, fala tanto do comunismo, do marxismo cultural, você demorou. Agradeça ao Olavo de Carvalho, não é? Que, inclusive, veio mostrando que o que temos não passa de um fabianismo socialista, dos quais vocês muitas vezes estão aí entranhados em cima do muro, para falsos direitistas. Se não fosse, talvez você não saberia nem o que era marxismo cultural, porque nunca vimos, antes de você se envolver no cenário político, um discurso seu em defesa, de fato, da sociedade brasileira, no que diz respeito aos ataques do marxismo cultural à nossa sociedade, né? Pelo contrário, ainda vimos o seu discurso, né, eloquente de que Dilma não era mentirosa, de que Dilma não era isso e aquilo, que o povo estava com uma infâmia com a Dilma e que cristão vota Dilma, vota 13. Tomem vergonha na cara. Não me confundam com Jean Willis. Não me confunda com essa turminha de fundo de quintal filosófico, teológico. Tampouco os filósofos da psicologização do academicismo brasileiro, os adestradores de idiotas. Porque comigo, o angu tem caroço, 6 é meia dúzia e o negócio vai feder.